Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à reunião da Comissão Especial, constituída para análise e emissão de parecer a respeito do projeto de resolução 1012, que altera a resolução 979 de 2016, Regimento Interno, no que dispõe sobre o uso da tribuna popular e requerimentos. Nós vamos votar hoje o parecer do relator, vereador Wilson Batista Paiva. Quero pedir para a técnica legislativa Cacilda fazer a leitura do parecer, por favor. Comissão Especial. Parecer do relator ao projeto de resolução número 1012. Relatório. De autoria dos vereadores Carlos Eduardo Molina, Kleber Davi, Fabrício Oliveira Machado, José Maria Silva, José Roberto Floriano, José Vladimir dos Santos, Keino Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes e Rodrigo Sampaio Melo, foi protocolado para o devido processo legislativo e apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de resolução 1012, que altera dispositivos da resolução número 979/2016, que dispõe sobre o regimento interno da Casa. Os termos dos artigos 1º e 2º do projeto está sendo proposta alterações nos artigos 47 e 48 do regimento interno, disciplinando o uso da tribuna popular nas reuniões ordinárias da Câmara nos seguintes termos. Artigo 47. A tribuna popular é um espaço reservado, durante as sessões ordinárias da Câmara Municipal, aos eleitores, representantes de partidos políticos, sindicatos, associações de bairros e entidades sem fins lucrativos, para exposição de assuntos de interesse público aos cidadãos, mediante inscrição antecipada. Parágrafo 1º. A inscrição do interessado a fazer uso da palavra na tribuna popular se dará mediante o preenchimento de formulário próprio, protocolar na Câmara Municipal com antecedência mínima de 6 horas do início da sessão ordinária em que deseje participar, informando detalhadamente o assunto a ser abordado. Parágrafo 2º. Fica reservada a primeira sessão ordinária do mês para a inscrição de eleitores para o uso da tribuna popular, quando, excepcionalmente, poderão se inscrever até 3 oradores, desde que comprovem domicílio eleitoral mediante a apresentação de documentos idôneos que atestem a residência do eleitor e a existência de vínculos profissional, familiar ou comunitário com o município de Itajubá. Parágrafo 3º. Caso o orador seja representante de partido político, sindicato, associação de bairro ou de entidade de fins lucrativos, a inscrição para o uso da tribuna popular ficará condicionada à apresentação de documentos que comprove a sua condição de representação. Parágrafo 4º. Uma nova inscrição para o uso da tribuna popular pelo mesmo orador somente será permitida após 6 meses e para o mesmo assunto apresentado, seja por eleitor ou representante de partidos políticos, sindicatos, associações e bairros e entidades, somente após 12 meses, salvo por motivo de urgência após deliberação do plenário. Artigo 48. O uso da tribuna popular fica condicionado aos seguintes procedimentos. Primeiro, o espaço a ser concedido por orador na tribuna popular ocupará até 5 minutos do pequeno expediente, logo após a ordem do dia, e não serão admitidos apartes ou qualquer outra forma de interrupção à fala do orador. Segundo, ao encerrar o uso da tribuna popular, cada vereador disporá de até 2 minutos para eventuais indagações, comentários, crítica ou esclarecimentos, desde que exclusivamente sobre o assunto abordado. Terceiro, quando se tratar de orador convidado pela mesa diretora, o espaço a ser concedido será de 15 minutos e, neste caso, somente poderá se inscrever um orador uma vez por mês. Quarto, a critério do presidente da Câmara, o espaço a ser ocupado na tribuna popular poderá ser prorrogado por igual período, desde que seja inscrito somente um orador. 5. Esgotado o tempo regimental para o uso da tribuna popular, o orador poderá prestar mais esclarecimentos nas reuniões da comissão permanente relacionado ao assunto abordado, desde que seu pedido seja antecipadamente deliberado pela comissão. Já nos artigos 3º e 4º, propõe alteração no artigo 151 do Regimento Interno, modificando principalmente o seu caput e parágrafos 1º e 2º, excluindo a votação do requerimento sobre pedidos de informação e cópias de documento, além de disciplinar o momento posterior da sua votação. Vejamos. Artigo 151.
são necessariamente escritos e dependerá de liberação do plenário os requerimentos que versem sobre. Artigo 151, parágrafo 1º. Os requerimentos referentes aos incisos 1 a 4 poderão ser discutidos. Parágrafo 2º. Os pedidos de informação ou de cópia de documentos de que trata o inciso 5, após protocolados, serão destinados à leitura em sessão ordinária e votados durante a ordem do dia da sessão ordinária subsequente, sem discussão. Parágrafo 3º. Os documentos originais referentes às respostas de pedido de informação de que trata o inciso 5 deste artigo serão protocolados pela Câmara, encaminhados à Secretaria Legislativa, que, por sua vez, cuidará de mantê-los arquivados sob a sua guarda, disponibilizando aos vereador requerente pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período. Parágrafo 4º. O vereador requerente, no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento, encaminhará ao presidente da mesa manifestação por escrito sobre o conteúdo da resposta ao seu pedido de informação de que trata o inciso 5 deste artigo. Parágrafo 5º. A Secretaria Legislativa, sendo possível, disponibilizará ao público, pela rede mundial de computadores, os documentos referentes às respostas de que trata o parágrafo 1º desse artigo, bem como a manifestação do vereador a que se refere o parágrafo anterior, utilizando-se, para tanto, a página eletrônica da Câmara Municipal de Itajubá, abas, processo legislativo, /proposições, /requerimentos. Parecer do relator Wilson Batista Paiva. No presente caso, trata-se de projeto que dispõe sobre prerrogativas típicas do Poder Legislativo, a chamada matéria de cunho interna corporis, cuja competência é exclusiva da Câmara Municipal. Na realidade, matéria de cunho interno e institucional na função de suas atividades, além dos atos normativos próprios, comuns, de efeitos externos, como resultado da ação legiferante da Câmara Municipal como a lei, encontram-se na intimidade do colegiado local atos que denominam de interna corporis, que é definido por L. Lopes Meireles. Também é disso que o Poder Legislativo possui autonomia para dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções de seu serviço, observados os parâmetros da Constituição da República, conforme artigos 151, em que pese a competência da Câmara Municipal para dispor sobre os assuntos afetos à sua economia interna e estrutura regimental, não lhe é dado deixar de observar a hierarquia das leis. Assim sendo, as normas regimentais que contrariem lineamentos constitucionais e a lei orgânica será ineficaz por inconstitucionalidade e ilegalidade, respectivamente. O artigo 30, inciso 8 da Lei Orgânica do Município de Itajubá estabelece que é da competência da Câmara Municipal dispor sobre sua organização, especialmente no tocante a qualquer assunto de sua administração interna. Ainda o artigo 37, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal estabelece competência privativa à Câmara Municipal para elaborar seu regimento interno e, consequentemente, também privativa para propor alterações a esse regimento e demais matérias de interesse na organização institucional. Diz também o artigo 49 da Lei Orgânica Municipal que é da competência exclusiva da mesa diretora a iniciativa de leis e resoluções que disponham sobre a organização administrativa da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, complementando no seu parágrafo único que nos projetos de competência exclusiva da mesa diretora não serão admitidas emendas que aumentem as despesas previstas. O regimento interno, o parágrafo 2º do artigo 144, diz que podem ser autores de proposições dentro dos seus respectivos limites e prerrogativas o chefe do Poder do Executivo Municipal, a mesa diretora, os vereadores, qualquer comissão permanente da Câmara, individualmente ou em conjunto, a população, nos casos e sob os requisitos definidos no artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Por fim, ainda dispõe o artigo 259 do Regimento que, para ser alterado ou reformado, será necessário o voto da maioria absoluta dos membros, mediante proposta da mesa diretora, ou no mínimo de 1/3 dos vereadores. Artigo 259. Esse regimento interno somente poderá ser alterado ou reformado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, mediante proposta da mesa diretora, ou no mínimo 1/3
dos vereadores, quando não se tratar de emendas que acarretem despesas financeiras. Parágrafo 1º. A mesa diretora, por meio de seu presidente, poderá designar uma comissão composta de 3 servidores para a elaboração da reforma do regimento interno, bem como contratar empresa especializada para a consecução desse objetivo. Parágrafo 2º. Distribuídas cópias, o projeto de resolução para alteração ou reforma do regimento interno ficará na diretoria legislativa durante 7 dias para receber emendas e, fim do prazo, será encaminhado à comissão especial designada para seu estudo e parecer no prazo de 15 dias. Com efeito, conforme dispositivos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Casa, verifica-se que estão sendo observados os requisitos legais para a apresentação da presente proposta, com a iniciativa de 9 vereadores, o instrumento legal adequado na utilização da proposta e demais normas pertinentes ao processo legislativo. Ainda observamos, quando da redação final, a necessidade de pequenas correções nos dispositivos do projeto, quais sejam pontuação dos parágrafos 1º e 4º do artigo 1º, inclusão do numeral 2 na redação final do inciso 2 do artigo 2º, objetivando manter a padronização e compatibilidade com os demais artigos da proposta. Voto do relator. Diante do exposto, excluído qualquer contrariedade constitucional ou legal para a deliberação plenária do projeto de resolução número 1012, opinamos para a continuidade do regular processo legislativo. Câmara Municipal de Itajubá, em 15 de abril de 2019. Assina o relator da Comissão Especial, vereador Wilson Batista Paiva. Então, nós vamos fazer a votação do parecer. Esse parecer é do vereador Wilson Batista Paiva. Gostaria de passar a palavra para o vereador Joel. Boa tarde, vereadora Mônica, presidente da comissão especial, vereador Wilson, relator. A primeira vez que nós participamos de uma comissão especial, muito prazer. Eu queria até... Qual que é o vídeo que deu o estudo aqui, Cacilda? Tem aqui, está no... Certo? Gustavo, eu queria fazer uma pergunta, vereadora Mônica, porque já tinha falado com o nosso diretor legislativo, de repente essa proposta, ela pudesse ser feita, esse uso da tribuna, não no final da reunião, mas no início da reunião ordinária, para ver a possibilidade disso, uma vez que nós estamos fazendo uma alteração, e de repente seria importante. Nós precisamos fazer uma outra proposta, que também eu acho que ficaria de bom grado, devido que nas Assembleias Legislativas funciona mais ou menos dessa forma. Até mesmo o uso do grande expediente, ele ser no início, como nós fazíamos nas reuniões itinerantes. Mas essa é uma outra alteração. Mas eu queria saber, em relação a essa proposta, se a gente poderia estar, de repente, emendando aqui a possibilidade. Doutor Gustavo, obrigado aí da sua presença. Vereador, só para mim, eu tenho algumas pontuações também a fazer a respeito desse projeto, mas eu acho que aqui, eu entendi que nós estamos votando o parecer do relator a respeito da constitucionalidade e legalidade do projeto, é isso? E depois a gente pode fazer essas pontuações e fazer emenda no projeto, doutor? Pela comissão? Primeiro, boa tarde a todos. Mônica, a emenda pode ser feita em qualquer momento do projeto, tá? Pelas comissões também poderão ser feitas. Geralmente, a de Constituição, Legislação e Redação são feitas mais nos aspectos legais e condicionais para a tramitação do projeto, tá? Pode ter algum dispositivo dele que não está adequadamente,
vamos dizer assim, legal, aí o que acontece? A Comissão de Constituição tem a prerrogativa de realizar essa emenda justamente para deixar ele legal. Tá? E depois, porque na verdade é uma comissão, essa é a comissão especial, não passa para outra depois, entendeu? Depois não passa para outra comissão. Vai ser só nessa, não, vai ser só essa comissão. É uma comissão especial, não é o regimento interno? Exatamente. Vai ser só essa comissão. Então, a comissão, ela poderá apresentar, nesse caso aí, poderá apresentar emenda, se tiver alguma ilegalidade, alguma, vamos dizer assim, incoerência, eu não sei o que vocês estão discutindo aí. Ou até no mérito, né? Mas aí o que acontece? Como trata-se de regimento interno, as emendas apresentadas, ela também tem que exigir esse quórum aí. Salvo engano, esse projeto de resolução, ele foi assinado por 6 vereadores. A emenda a regimento interno, ele tem um quórum diferenciado. Dá só uma olhadinha no projeto, Joel, fazendo um favor. A emenda tem que seguir? Também segue o quórum qualificado. 8 vereadores, né? Mas, salvo engano, ele é 1/3 dos vereadores. São 6, né? São 6. É 1/3 dos vereadores. Até posso verificar melhor, mas é 1/3 dos vereadores. Acho que é artigo 254. Então tem que seguir sim, viu? Tem que seguir o quórum do projeto. Tá? Segue o quórum do projeto, se for a emenda. Ele somente, artigo 259, tá? Só para a gente não ter problemas. Este regimento somente poderá ser alterado ou reformado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, mediante proposta da mesa diretora, tá? Ou, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Então, desse terço, nós podemos emendar. Sim. Doutor, é o seguinte... Pode falar. Nós já temos uma mudança numa resolução, quando se tratar das reuniões itinerantes, que tem uma inversão de... o grande expediente, ele vem antes da ordem do dia, antes de tudo. E o pensamento aqui seria a possibilidade da gente também fazer essa alteração para que o uso da tribuna, quando houver, que fosse também no início da reunião. Queria ver assim, dentro a legalidade disso. Vejo que teria problema, até porque nós alteramos isso para as extraordinárias. Na Assembleia Legislativa, geralmente acontece esse uso da palavra sempre antes da ordem do dia, sempre antes da reunião ordinária. Então, nesse sentido, uma proposta que eu gostaria de fazer, aproveitando o estudo dessa alteração. É possível? Sim, Joel, eu não tenho esse projeto agora na cabeça, tá? Como que ele foi confeccionado aí, quais foram as alterações contidas nesse projeto de resolução específico aí, tá? Foi um projeto até já exarado há alguns dias já, acho que já tem mais de 15 dias, tá? Teria que verificar. Num primeiro momento, eu não vejo problema disso, tá? Se antes. Nesse projeto específico, no caso da tribuna popular, ele fala qual é o horário que será realizada a tribuna nesse projeto aí? Não fala, né? Não, neste... Aí, de repente, se o objeto for divergente dele, eu não vejo que caberia emenda nele. Tá? Na onde está falando que a tribuna popular será após ou antes, durante ao grande expediente, a gente alteraria lá, não aí. Se ela não estiver falando aí, não teria como a gente alterar aí. Aqui fala que é durante a sessão ordinária. Só fala durante, né? Mas, com certeza, Joel, eu posso até verificar para Vossa Excelência, deve ter algum lugar que fala. Entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui. Perfeito. Vamos discutindo outras coisas enquanto o senhor olha. Aqui, a inscrição do interessado a fazer uso da palavra na tribuna popular se dará mediante o preenchimento formulário próprio e protocolado na Câmara. Fica reservada a primeira sessão ordinária do mês para a inscrição de eleitores para o uso da tribuna popular, onde excepcionalmente poderão inscrever até 3 pessoas. Penso que está meio restrito esta questão. A tribuna popular, o nome já diz que ela é popular. Então, a intenção, quando foi criado nessa casa, era para que tivesse esse espaço ao cidadão poder ter essa liberdade de usar essa tribuna.
Então, quando se reserva aqui a primeira sessão ordinária somente, eu acho que está um pouco restrito. É uma observação, vereadora Mônica e vereador Wilson, que eu estaria trazendo aqui, para a gente, de repente, que fosse primeira e segunda, por exemplo, que o objetivo dela nós não temos a intenção da tribuna popular é criar uma interação, um espaço onde o cidadão possa ter, como nós tratamos de casa do povo, que esse povo possa ter vez e voz dentro da tribuna popular. Então, eu penso que nesse inciso aqui está restrito. Está restrito quando nós colocamos somente para a primeira segunda-feira. Eu queria propor aqui uma mudança, que a gente pudesse alterar para a primeira e segunda, ou primeira e quarta, se isso não trazer confusão, mas que pelo menos a gente tivesse ampliar um pouco mais essa possibilidade. Eu acho que a gente pode fazer a sugestão, eu acho, no caso, né, doutor? Aprovar, votar o parecer do relator e a gente fazer essas alterações, sugerindo, eu acho, no parecer final, porque o que eu entendi aqui no final do voto do relator, olha lá, ó, excluído qualquer contrariedade constitucional ou legal para a deliberação plenária do projeto 1012, opinamos para a continuidade do regular processo administrativo. Então, aqui a gente está votando esse parecer para continuar porque está excluído qualquer contrariedade constitucional ou legal. Eu acho que o mérito seria a gente fazer uma sugestão e no parecer final da comissão. Então, vereadora, aí eu penso que, como a comissão é especial, ela tem poderes de mexer no projeto tanto que for possível. E aí que eu penso que todas as alterações que forem propostas ou possíveis, e for de comum acordo entre a comissão, nós temos que fazer nesse momento onde ele tramita. Não, até eu não perguntei, eu ia perguntar isso para você, Cacilda, porque se a gente fizer essa solicitação de emenda e fazer essa sugestão, então a gente votaria contra o parecer do relator, ou a gente votaria a favor e faria essas sugestões no relatório final, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Sim, mas aí a sugestão a gente poderia colocar no relatório, porque vai ter um relatório final, não? Então. Mas, no caso, essas mudanças, elas têm que entrar como emendas. Elas não podem entrar no relatório final. Você vai São ter novas que fazer propostas, emenda, né? e a emenda vai ser votada depois, né? Inclusive, eu tenho aqui, até anotei aqui algumas outras ponderações a respeito da tribuna popular. Aí eu gostaria de expor para os vereadores, para discussão também. No artigo 47, parágrafo 3º, ele diz: caso o orador seja representante de partido político, sindicato, associação de bairro ou de entidade sem fins lucrativos, a inscrição para o uso da tribuna popular fica condicionada à apresentação de documento que comprove a sua condição de representação. Então, a minha sugestão é que esse documento também seja subscrito por, no mínimo, 3 outros cidadãos do grupo representado. Se o representante, o orador, não for o presidente no caso aqui do partido político, do sindicato, associação de bairro, porque se for o presidente, ele já está representando a entidade, né, o grupo. Então, se for uma pessoa que não é da diretoria, que o documento seja assinado também por mais 3 membros,
para comprovar que ele está realmente representando a opinião daquelas pessoas que ele está representando ali, daquele grupo. Eu estive vendo outras tribunas populares, também em outras cidades, que têm essa questão. E uma outra sugestão também é que o assunto abordado pelo orador na tribuna popular não seja matéria tratada em projeto de tramitação, que esteja em tramitação. Já aconteceu isso agora há um tempo atrás, um exemplo do projeto Escola Sem Partido, em que 2 oradores tinham a intenção de explanar sobre o assunto e eles não puderam explanar por causa disso. Então, deveria não estar isso, está implícito nesse projeto. Então, eu acho que deveria estar explícito, então, que não pode falar sobre projeto em tramitação, matéria de projeto em tramitação. De pleno acordo. São 2 propostas interessantes, vereador Wilson, que corrobora aqui para a resolução ficar melhor. Estou de acordo com as 2 propostas de Vossa Excelência, porque realmente nós tivemos problemas com essa última questão. E a questão de representação, para até mesmo limitar um pouco, quando é uso político, quando exige documentos, que tenha que venha mais robusto, então, esta representação, né? Concordo plenamente. Vereador Wilson? Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, Joel. Estou de pleno acordo. Eu também gostaria de fazer um acrescentazinho aí, ver se tem jeito de a gente adaptar. Pelo que eu reparei, pelo que eu já venho, assim, pela experiência que eu estou aqui, às vezes é o seguinte, tem pessoas que vão usar a tribuna, ou também que vai receber moção, são pessoas de muita idade, como pessoas de 90 anos, 80 anos, às vezes a pessoa está debilitada, como aconteceu já de paciente vir aqui sem impossibilidade de subir até as escadas, né, porque aqui não tem acesso à acessibilidade, infelizmente. E que abriria, então, abrir um jeito dessas pessoas que vão usar a tribuna, pôr eles, então, em vez de ser no final do expediente, logicamente, no primeiro, diante dessa questão. Certo? Então, o doutor Gustavo, vai falar alguma coisa? Fala uma coisinha, Joel. No caso seu aí, que você falou que, de fato, você analisar aí o artigo 48, inciso 1º, está sendo alterado também, e ele dispõe sobre que a tribuna popular será após o grande expediente. Após a ordem do dia, no grande expediente. Ele está falando aí. A alteração que está aí, ó. Pode ver aí. Tem uma alteração aí que está alterando o artigo 48, inciso 1º. Inciso 1º, o espaço a ser concedido por orador na tribuna popular ocupará até 5 minutos do pequeno expediente, logo após a ordem do dia, e não serão admitidos a partes ou qualquer outra forma de interrupção à fala do orador. Sim, ele fala, tá, Joel? Aí deixa eu só ver se posso colaborar com vocês aí. Então, o que acontece? Olha, nós estamos diante de uma alteração do regimento. Então, é o parecer, tá, que não tem nenhuma ilegalidade e inconstitucionalidade. O que vocês podem fazer também é vocês votarem isso daí, tá, e depois apresentarem emenda durante a discussão, com 6 vereadores. Também vocês podem fazer isso, natural. Porque o que acontece? Geralmente, eu não participo dessa parte do projeto aí. Quando ocorre algum parecer alguma emenda no parecer, o parecer do relator já vem expressando a emenda aí, já vem com a emenda nele. Já acontece isso aqui. Geralmente, diversas vezes já vi acontecer. Tá? No caso posterior, se vocês vão apresentar a própria comissão, diz a Cacilda aqui que é anexado ao final. Tá? Mas geralmente é apresentado as emendas já. Eles já vêm com emenda, não vem, Cacilda? O pessoal já vem com as emendas. Ele já vem com as emendas propostas já. Sugere. Tá? Nesse caso, vocês podem dar o ok nisso daí, tá? Votar pelo parecer e depois apresentar as emendas que vocês entenderem que vocês estão discutindo aí. Tá? Aí seriam vocês e mais 3 vereadores. 6 vereadores, tá? Então, 6 mas aí vereadores. no próprio parecer a gente já pode apresentar essas emendas? Não seria nas emendas, seria posterior. Seria vota faz do das jeito outras que vezes. está. Aí verifica Aí, na certinho a hora melhor da maneira de leitura- fazer a redação, Joel.
Porque não tem redação, não tem emenda nenhuma ainda aí. É uma discussão apenas da legalidade. Nós não estamos discutindo mais essa questão de apresentar emenda ou não, entendeu? Aí vocês podem apresentar naturalmente as emendas, Joel. Essa questão da tribuna ocorrer durante o grande expediente, que é após a ordem do dia, tá? Até verificar essa possibilidade, ele teria que alterar esse dispositivo que está aí no artigo 48, que já está sendo alterado. Ele é o objeto do projeto. Tá? Aí vocês podem apresentar alguma emenda referente a isto. O que a Mônica colocou, Mônica, só para mim, eu peguei um pouquinho, que eu estava verificando um regimento aqui, às vezes o estatuto, tá, concede a representação para alguma pessoa, tá, que não seja o presidente. Então, o estatuto da entidade concede isso daí. Tá? E o presidente autorizando seria uma autorização, porque ele seria a autoridade máxima da entidade, no caso. Entendeu? Aí tem que ter esse cuidado só, mas, se for o caso também, nós verificamos, auxiliamos vocês, para a gente adequar uma redação melhor, uma adequação que não vá contra o estatuto ou qualquer outra lei, outra legislação aí. A gente pode verificar isso também, se for preciso. Tá bom? E eu acho interessante que nós já tivemos esse problema aqui e nós conversamos sobre isso, Mônica. Aí, o Joel, poderia fazer uma emenda justamente com essas alterações e, de repente, se for até... Eu não vejo que seria tanta alteração assim para ser objeto de um substitutivo, certo? Mas essa de deixar expresso que a tribuna popular não poderá ser utilizada para projetos em tramitação na casa, eu acho importante, porque nós já conversamos sobre isso, eu vejo que é um entendimento natural sobre a questão, porém não está explícito, e às vezes os próprios vereadores questionam sobre isso, tá? Então deixaria explícito essa questão. Eu acho bem importante isso daí. Tá? É uma questão hoje que já foi discutida, nós já tivemos um entendimento prévio nisso daí, mas se tivesse de maneira expressa, acho que seria interessante, sim. Importante. Porque nós já tivemos esse problema, e aí o que está implícito pode ser que um entende de uma maneira e outro entende de outra. Então, eu acho que a lei tem que ser o mais claro possível para não dar esse tipo de problema. Agora, os vereadores, outro ponto aqui que eu também gostaria de colocar aqui em discussão é o parágrafo 4º do artigo 151. O vereador requerente, no prazo de 30 dias, a contar da data do vencimento, encaminhará ao presidente da mesa manifestação por escrito sobre o conteúdo da resposta do seu pedido de informação que trata o artigo 5º deste artigo. Qual que é o artigo? Você tem aí o artigo 5º? Joel, está com você? É o artigo 5º. Parágrafo 4º do 151, artigo 151, parágrafo 4º. Está incluindo, né? Na verdade, esse artigo 4º, eu entendo que seja... Eu entendo que seja, além de inviável para o vereador, prazo 30 dias a contar para o recebimento dessa manifestação, da resposta de um pedido de informação que o vereador faz ao executivo e que ele responde, e o vereador ter que fazer um encaminhamento sobre o conteúdo da resposta, eu não entendi qual que é a justificativa, o porquê disso aqui, entendeu, vereadores? De você receber uma resposta que você pediu e ter que fazer um relatório da resposta que você pediu para a mesa diretora. Então, para mim, não ficou muito claro esse parágrafo aqui. Eu acho que até atrapalha o trabalho do vereador.
aumenta o trabalho do vereador no gabinete, atrapalha, e eu não vi um porquê da gente fazer, do vereador ser obrigado a fazer esse relatório. A intenção é mostrar a efetividade do requerente e do objetivo do requerimento. Muitas vezes, até para evitar determinados vereadores que possam, de repente, só querer requerer coisas, mas simplesmente para fazer até uma política em cima disso, né? Então, a efetividade de que realmente recebeu, se tem alguma coisa errada, ou se está certo, para que possa também ter clareza. Olha, realmente foi analisado isso e não encontramos nada, ou encontramos irregularidades, você entende? Então, a intenção dessa mudança foi nesse sentido. E dá mais trabalho, isso vai dar, mas também se torna mais efetivo, né, a ação. Ô, vereadora, esse parágrafo hoje ele já é vigente, tá? Já é vigente. Já é vigente esse parágrafo. Já Já é vigente. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu estou com a última resolução que foi aprovada, que é a resolução 1003, tá? Ela alterou dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal. Eu acho que foi acrescido nesse projeto específico, olha só, o parágrafo 2º do artigo 151, hoje, ele tem a seguinte redação: o vereador requerente, no prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento, encaminhará ao presidente da mesa manifestação por escrito sobre o conteúdo da resposta ao seu pedido de informação de que trata o inciso 5º deste artigo. Então, ele já está hoje. Hoje, a redação vigente é essa hoje. E aqui ele está como parágrafo 2º. Aí ele está, qual que é a sugestão que ele está aí? Parágrafo 4º. 4º, né? Então, eles alteraram, na realidade, salvo engano, o que foi alterado nesse dispositivo foi a questão de, quando fala por requerimento, ele ser votado na outra semana. Eu acho que foi essa a intenção desse dispositivo. Sei te falar com total clareza, porque eu teria que ver o projeto certinho aí e fazer um comparativo, tá? Não? Não está aí? Acho que está aí, não está, não? Será que está aqui? Eu posso A fazer... Secretaria Legislativa, sendo possível, disponibilizar ao público vale pela rede... Não, é o 4º. é o 4º. Então, vê o 2º agora, Joel. Como é que está o 2º aí? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Deixa eu fazer só... Segundo, os pedidos de informação ou de cópias de documentos que trata o inciso 5, após protocolados, serão destinados à leitura em sessão ordinária e votados durante a ordem do dia da sessão ordinária subsequente, sem discussão. Perfeito. São está aqui. Essa é a alteração. E aí, ele pegou, ele renumerou os demais dispositivos. Então, aquele... verificar aqui, ó. Parágrafo 1º virou parágrafo 3º. Parágrafo 2º virou parágrafo 4º. E o parágrafo 3º virou parágrafo 5º. Foram acrescidos 2 novos parágrafos, que seria o 1º e o 2º, principalmente esse 2º. Essa é a alteração principal desse dispositivo. Essa alteração aqui, ó. O resto ele copiou novamente os mesmos parágrafos, só renumerou. Esse inciso 5 que é citado aqui são os documentos do requerimento? Parágrafo 5º, né? Inciso 5º. Ah, tá. O inciso 5º deve ser assim, os pedidos de informações, aí tem que verificar aqui, ó. Deixa eu verificar só aqui, que eu já vou falar para você, ó. O inciso 5º. Tá aqui, ó. Eu tenho, o projeto, vereadora, o projeto ele acaba não constando todo o teor do dispositivo, tá? Mas o inciso 5º eu vou falar para Vossa Excelência o que seria ele. O pedido de informação de cópias de documentos à mesa diretora, ao chefe do Poder Executivo e aos órgãos a ele subordinados, às concessionárias de serviço público municipal ou a entidades ou empresas que tenham e mantenham interesses comuns com o município. Isso aqui já está vigente hoje, tá? Então, o que foi a ideia desse dispositivo? Mais fácil de falar, senão fica difícil de falar. Qual que seria a ideia desse dispositivo?
É justamente, Mônica, seria vocês, o requerimento entrar hoje, tá? Vocês terem tempo para saber o que dispõe, qual é o objeto do requerimento para votar na outra semana, porque às vezes entra aqui para vocês não sabem nem o que querem, nem o que é o objeto, qual é a principal coisa. Aí, justamente, o parágrafo 2º, ele veio para dar esse tempo para vocês. O requerimento é votado numa semana, ele entra numa semana e depois vocês vão votar na outra semana, porque antigamente, Mônica, esses requerimentos nem votados eram. Vocês lembram disso? Eles poderiam ser feitos por qualquer vereador. Então, agora ele precisa ser votado. Até verbal. Então, agora, ele precisa ser votado. E para não pegar vocês, vamos dizer assim, de surpresa, ele vai dar a possibilidade de vocês, na outra semana, nós vamos votar o requerimento que entrou na semana anterior. É essa que é a ideia desse dispositivo. Entendeu? A ideia foi justamente essa. Tá? Eu não participei da elaboração disso aqui, não, mas eu dei o parecer. Então, no comparativo, foi justamente essa a diferença. Tá bom? Foi Tá essa a certo. diferença. Bom, esse parágrafo 4º aqui, então, o doutor está informando que já está vigente, tem uma mudança aqui. Eu seria a favor de suprimir esse parágrafo, porque eu não vejo efetividade, no meu entender. Eu acho que se o vereador fez um requerimento, ele tem os motivos e você dá... bom, eu seria a favor de suprimir isso aqui, mas as outras emendas eu sou... A emenda que Vossa Excelência sugeriu, eu sou a favor. E as duas também que eu sugeri, se tiver de acordo com os outros, a comissão, a gente pode sugerir também fazer, mas precisa de 6 assinaturas, né? Assinaturas, se nós aqui tivermos de acordo, a gente faria essas emendas e buscaria demais apoio. E no caso de suprimir esse artigo também, se a senhora quiser, poderá apresentar também Eu posso estar até enganado, tá? Esse dispositivo, inclusive, Mônica, nós podemos até verificar nessa alteração da resolução 1003, mas independente, tá? Eu só estou relembrando. Ele teve autoria, ele teve alguma emenda já. Naquela discussão que teve sobre o requerimento, ele já teve emenda. Inclusive, que era para suprimir também. Eu posso até verificar no caderno processual desse projeto de lei aqui, que originou a Lei 1003, ele já teve até vamos dizer assim, uma tentativa de supressão dele. Na tramitação do projeto já teve uma emenda. Já teve uma emenda. Mas, mesmo assim, a gente pode verificar e, se for preciso, apresentar outra. E é votado novamente, não tem problema nenhum. Estou só lembrando vocês que teve isso daí, sim. Mas a gente pode verificar melhor no caderno processual para verificar, de fato, constatar se foi ou não. Tá bom? Então, ok? tá certo. Ok. Então, Certo, Cássio? certinho? Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Wilson? Não estou em pleno acordo, certinho, para mim não tem nada problema. Certo. Então, nós votamos ainda, né? Vamos votar, então, o parecer do relator ao projeto de resolução 1012. O projeto a parecer é do vereador Wilson Batista Paiva. Então, eu sou a favor do parecer do vereador Wilson. Vereador Joel? Favorável. Então, está aprovado. 3 votos. Nada mais havendo a tratar. Dou por encerrada essa reunião. Obrigada. Obrigado.